Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos ter 2 palestrantes na tarde, hein? Que legal, né? A Ângela, que vai falar sobre espiritismo em nossas vidas, e o Clébio, que vai falar sobre reforma íntima, que é um tema muito importante também. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto através dos teus mensageiros, dos trabalhadores da espiritualidade, e que possamos apreender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nossos irmãos trarão na tarde de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Bom, a primeira a fazer uso da palavra, o Clébio. Bem, boa tarde a todos. É a minha primeira vez à tarde, eu tenho falado algumas vezes no domingo, e o tema escolhido foi, como o Abel disse, a reforma íntima. Até eu acho um pouco pesado essa palavra reforma, porque reforma dá aquela sensação de que vai se quebrar alguma coisa para poder se refazer, né? No nosso caso aqui seria mais adequado transformação, né? Já que existe uma lei aí que nada se perde na natureza e tudo se transforma, então a gente também está, como integrante da natureza, a gente também está nessa parte de transformação. Então a gente fica assim. Eu ouvi um certo dia aí uma palestra, o título era A Urgência da Reforma Íntima. Isso me chamou a atenção. Aí eu comecei a prestar atenção e fiz umas pesquisas nesse sentido e descobri uma coisa assim, a parte do espiritismo, que um sociólogo polonês, de nome Zygmunt Bauman, ele fez uma pesquisa a partir dos anos 90, do porquê desse aceleramento, né, dessa aceleração, né, do progresso nesses últimos 30, 40, 50 anos. E ele inventou até uma expressão para esse momento nosso, que é nós vivemos no mundo líquido. E por quê? Né? Vocês já estão se perguntando por que mundo líquido? É exatamente por essa ideia de que o líquido ele não fica fixo numa forma, ele se adequa de acordo com o recipiente que você for colocá-lo, né? Então as coisas estão tão aceleradas, acontecendo tão rápidas, que ele criou essa expressão de mundo líquido. E ele deu um exemplo, por ser sociólogo, ele deu o exemplo do casamento. Há uns 100, 150 anos atrás, 80, 90, casamento para a vida toda, indiscutível, não se desfazia casamento. E hoje a gente já vê que a situação, né, hoje mora-se junto, né? E aí, além do mora-se junto, ainda tem um outro mais interessante, que é o ficar, que está muito além desse, né, casamento, né, namoro, casamento, morar junto e ficar, que não tem nenhum compromisso. Ficou hoje, amanhã não tem obrigação nenhuma nem de ligar, né, tipo assim. E o outro exemplo foi da parte mais material, que é o exemplo da máquina datilográfica. A máquina datilográfica foi inventada na segunda metade do século XIX, logo depois do aparecimento do Livro dos Espíritos. Então já tem aí beirando os 150 anos. Então imaginem, né, quanto tempo já tem que existe, fazia-se curso de datilografia. Na minha época era, né, qualquer moça em idade adolescente fazia-se um curso de datilografia para ter uma chance maior no mercado. Hoje se fala em curso de datilografia, o jovem, dependendo da idade do jovem, o que é isso? Vai pensar que é algum exame médico, alguma coisa parecida, né? Mas aí, aí, ainda comparando com a máquina fotográfica, a gente tem isso aqui. A partir da segunda metade da década de 80, é que começou a aparecer.
Então, em um pouco mais de 30 anos, a gente não tem ideia, né, de como que isso aqui já está. Né? Esse aqui já está atualizado, com certeza, que já tem uns 2 anos. Cria-se, modifica-se muito rápido. Né? E devido a isso, né, a gente fez essa associação, né, dessa correria, dessa agitação, com a nossa urgência também na transformação. Né? Porque já quando o Kardec codificou a doutrina, em meados do século XIX, já se falava que os tempos eram chegados. Então, se há 150 anos os tempos eram chegados, agora já está virando a borda já. Ele já veio caminhando e já está. Então, existe realmente uma urgência muito grande na transformação. E quando se fala em transformação íntima, né, pensa-se logo em conhecimento de si próprio, que é esse a razão, né, do título em questão. E para a gente iniciar já nessa linha de pensamento, para a gente refletir, eu já até coloquei no quadro aqui, né, que o universo ele é composto de 3 elementos básicos, que é Deus, matéria e o princípio inteligente. Né? E a partir do momento que esse princípio inteligente ele vem interagindo com a matéria, passa pelos diversos estágios e chega no momento em que a inteligência suprema vai dar a chance a esse princípio inteligente de ser o ser inteligente da criação, então, a partir desse momento, a gente já começa a fazer, né, essa jornada, esse percurso de fixação daquelas coisas que a gente já traz em nós, né, a consciência do bem, né, a gente já traz isso desde o momento em que a gente passa de elemento de princípio inteligente, fugiu aqui a palavra, mas passa de princípio inteligente a ser inteligente da criação. Então, a partir desse momento, a gente já vai começar a fazer essas transformações. E hoje eu trouxe um vídeo para a gente falar um pouquinho dessa transformação. O vídeo original, ele tem uma trilha sonora, mas no caso aqui, eu tirei a trilha sonora, né, eu sou meio metido, e vou tentar encaixar no lugar da trilha sonora alguns aspectos que a gente tem que mexer com eles, saber onde estão dentro da gente, para que a gente faça essa transformação que a gente tanto tem que fazer para poder continuar caminhando na nossa linha de progresso. Muito bem, então vamos lá. Vou soltar o vídeo aqui e vou dar uma explicadinha. O título é Equilíbrio com Pedaços de Pau. O original, o título, está no YouTube, quem quiser assistir. Detalhe, ele vai fazer equilíbrios com pedaços de pau, realmente. E vocês observaram aqui que ele já chegou com esse pedacinho que ele está na mão. Isso também eu associei, quando eu falei ali que a gente passa do princípio inteligente para o ser inteligente da criação, a gente chega com alguma coisa também para a gente iniciar a nossa jornada. E essa alguma coisa é o famoso livre-arbítrio.
é o poder de escolha que a gente tem, para a gente já começar a fazer as escolhas que vão nos indicar o caminho que a gente tem que seguir nessa transformação. E o interessante é que, no final, isso também vai... Então, vamos prestar atenção no pedacinho, por isso que eles colocaram em evidência, que no final ele vai ter a participação dele também. Então, a partir do momento que a gente chega aqui, a gente já começa essa parte da transformação. E o elemento seguinte que a gente já logo começa a trabalhar é a inteligência. E é ela que nos proporciona as escolhas dos melhores caminhos, e é a mola propulsora do nosso progresso. O terceiro elemento é a razão. Junto com a inteligência, vamos ter melhores possibilidades para poder fazer escolhas adequadas ao nosso melhoramento. E o elemento seguinte é a fé, que combinada com inteligência e razão, teremos uma fé robusta, que poderíamos também chamá-la de fé inabalável. E o elemento próximo seria o amor, que esse tão falado por Jesus, principalmente, e por outros tantos no passado, o amor incondicional, que constrói, que agrega, que fortalece, que norteia toda a nossa jornada de crescimento. O elemento seguinte, a caridade, que é como a entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência e tolerância para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E o sétimo elemento, a paciência, que não poderia faltar, que associada à caridade, seremos capazes de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, isso é muito importante, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e assim colocarmos à prova a nossa paciência. Se nós pedimos paciência ali do lado de lá, nós teremos impacientes à nossa volta aqui. E o seguinte é a perseverança, que assim como o amor, deve permear toda a nossa jornada evolutiva. E é ela que nos possibilitará manter a caridade, a fé e o amor em alta, para que assim avancemos na escala do progresso. E a seguir, a humildade, é através dela que nos colocamos na condição de aprendizes e também percebemos o quanto ainda estamos ignorantes e o quanto precisamos crescer. E esse processo de escolha, de observação dos elementos, é paciência e perseverança realmente. E o próximo elemento já é a misericórdia, que é o complemento da mansuetude, da doçura e da moderação, como advertia Jesus. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, o que faz com que haja elevação e grandeza espiritual. O elemento seguinte é o perdão, que deve ser entendido e praticado de uma forma verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e as fragilidades do companheiro de jornada, mesmo quando a gente achar que a culpa é inteiramente dele. Isso é muito importante. E o 13º elemento já é a indulgência, né? Que é um sentimento, segundo a definição de Santo Agostinho, doce e fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos. O indulgente não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los principalmente, e jamais se preocupa com os maus atos alheios. Muito difícil isso, né? A gente tem um vício danado de prestar atenção na vida do companheiro de lado. E o 14º elemento já é a abnegação. Ser abnegado é ser desprendido,
é praticar a abnegação, e praticar a abnegação é ter a consciência exata do poder da riqueza, é fazer dela um poderoso elemento de progresso intelectual. É a partir do desenvolvimento da inteligência que o homem terá melhor condições de trabalhar pela melhoria material do globo, que a gente já está começando a ver aí os novos espíritos chegando, os que são meramente usuários já estão, né, partindo, né, o tempo já está vencendo, e os novos que vão cuidar realmente da melhoria, a gente já vê o sinal deles aí. São crianças que com entre 10 e 15 anos já se formam em faculdades, né, porque não tem idade ainda, mas entram com processo na justiça e acabam, né, a gente vê a aceleração do processo. Ao enfatizar a urgência da transformação íntima, é porque a gente não está em sintonia com a urgência da espiritualidade. A gente mostra para cima, sempre para o alto, né? Mas é tudo isso aqui. Né? A gente se acotovela com os irmãos que estão esperando a vez aqui o tempo todo. Mas exatamente esse o momento, para a gente enfatizar essa sintonia entre a nossa urgência, que não tem nada a ver com a urgência da espiritualidade, né, para poder a gente alçar voo, né, e chegar no ponto que a gente tem que chegar. E essa questão da sintonia, né, de desenvolvimento, a gente desenvolve quase sempre a parte intelectual. É como se a gente tivesse duas asas. Então a asa da intelectualidade, ela está sempre mais bem desenvolvida. Então quando a gente pensa em alçar voo, o que acontece? A gente fica rodando, né? Não consegue alçar voo porque uma asa, né, é como um barquinho também com um remo só, vai ficar rodando, não vai para lugar nenhum. E como a gente já pode ver no vídeo aí, né, o indivíduo já fez lá os seus equilíbrios, né, eu já enfatizei aqui alguns pontos que a gente deve prestar atenção para que a gente possa, a partir desse momento, já ter condições de olhar para fora, né, que por enquanto a gente ainda é merecedor desse planetinha, desse orbezinho que a gente está aqui, porque é o melhor que a gente pode ter no momento. O que a gente já trabalhou até hoje é o que a gente tem de melhor no momento. Então, nesse momento é que a gente consegue organizar todos esses elementos e já consegue colocá-los numa posição onde que a gente está, o corpo físico já nem faz mais diferença, a gente já está no ponto de sair, assim como o nosso equilibrista ali. Aí o detalhe que eu falei, né, eu pedi para vocês prestarem atenção como ele já chegou com um pedacinho na mão, assim como nós chegamos aqui com a nossa vontade, a nossa capacidade de fazer escolhas, né? E ele agora vai mostrar que se ele não tivesse iniciado com aquele pedacinho, o que aconteceria, né? Vamos dar sequência então. É a mesma coisa nós aqui com a nossa vontade. E assim como ele chegou, ele vai sair, né? Assim como nós chegamos com o nosso livre-arbítrio, para onde a gente for, não importa se usando o corpo físico ou indo para outro planeta mais evoluído, a gente vai manter o nosso livre-arbítrio, que é o ponto de partida, que é a partir daquele momento, como eu já falei, né, que Deus nos cria, nos coloca nesse patamar de seres inteligentes da criação, é porque a gente já tem condições de fazer escolhas e a partir dali começar a fazer a nossa caminhada de progresso. E para dar
um fechamento aqui, mais um pouquinho de elementos para a gente refletir, eu vou ler aqui um item que está no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Sede Perfeitos, que é o homem de bem. É meio extenso, eu vou resumir, vou ler um pouquinho, apesar da gente ter lá ainda uns minutinhos, mas aí eu vou dar a chance para a nossa irmã Ângela discorrer ali no assunto dela. Então, o homem de bem, como seria? Né? Que é para reforçar, que é praticamente um reforço de tudo isso que eu já falei aqui. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma condição de ser útil. Por isso que toda vez que a gente é chamado para ajudar, para fazer alguma, que a gente tem aquele ímpeto, eu passei nisso no domingo. A Ângela chegou para mim, eu só falo aos domingos. Ela falou, será que você poderia vir na terça? Eu lá logo, Ângela, meu trabalho, isso aí daqui a pouquinho vamos repensar. Eu falei, não, deixa eu pensar e eu já te dou a resposta. Então, é a razão principal de eu estar falando sobre isso aqui, sou eu mesmo, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Até chegar em vocês já passou pelo meu aqui, então sou eu que tenho que ouvir isso aí. E se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Isso é o indivíduo resignado, né? Ele veio para cumprir o seu papel e vai assumir. Tem fé no futuro, que aliás é um dos preceitos da felicidade que os Espíritos dizem aí no Livro dos Espíritos, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. São os 3 elementos que nos fazem felizes. E a gente vive correndo atrás dessas porcarias aqui, e viaja, e compra não sei o quê, e leva dinheiro para a Suíça. A gente vê esses políticos aí, né, fazendo a bandalheira que estão fazendo no país. Mas, enfim, vamos, né, isso faz parte do roteiro, vamos voltar para aqui. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar, né? Não são aqueles muquerelas, né? Muquerela é o murmurante, o queixoso e os lamentadores, né? Junto as 3 primeiras sílabas da muquerela. Imaginam uma meia dúzia de muquerela junto, que assunto que não dá, né? O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, que é a famosa frase de Jesus, quando baterem na sua face esquerda, dele à direita. Custa-se entender isso, né? Aí esse é o princípio, né, da misericórdia. Não, eu vou pensar aqui e já falo aqui, vai vir. É que a fase aqui as palavras vão fugindo. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar os interesses dos outros antes que os dos seus. A gente parece que está falando de outro planeta, não é não? A gente não consegue visualizar isso, mas a gente tem que ter fé no futuro, que isso vai acontecer, nós vamos ver isso ainda. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas. Aliás, o egoísmo, aqui no caso é o egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação que ele faz em prol do outro. Ele já está sempre calculando lá na frente o que ele vai receber de volta. É bom, humano e benevolente,
para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, a discórdia, aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, e é um lema da doutrina. Fora da caridade, não há salvação. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui ele foi bem severo, Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Esse é o pensamento que a gente sempre tem que ter. Hoje eu estou melhor do que ontem e, consequentemente, amanhã estarei melhor do que fui, do que sou hoje. E é outro pensamento também, aqueles que querem fazer regressão para descobrir se foi uma princesa, um homem importante, mas não para pensar que foi um escravo, um cara que colocou fogo no outro. Então deixa quieto. O que a gente foi ontem não interessa, já foi, permitiu que a gente fosse o que é hoje, permite o que a gente é o que é hoje. Se a gente já chegou até aqui, porque a gente mereceu. Então vamos fazer o uso melhor possível desse momento, para a gente adquirir mais conhecimento, mais calma, mais equilíbrio, como o vídeo mostrou aqui, para a gente poder passar de fase, porque senão a gente vai ficar rodopiando aqui com uma asa só, milênios ainda. Eu vou ler aqui o último, para a gente dar chance à Ângela também falar um bocadinho ali, senão... Pode falar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, A gente é fiel depositário, A gente é o mero usuário, a gente não é dono de nada, nem daqui, nem do corpo. A gente saiu, isso fica aqui, a gente tem que devolver, Do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões, que é o que a gente mais vê, A gente inventa um monte de paixões para dinheiro, pessoas, negócio, família, E depois a gente cria confusão, não se resolve e ainda atrapalha a caminhada do irmão que está tentando caminhar também do lado. Bem, minha gente, eu acho que, por enquanto, esses são os elementos para a gente ir aí fazendo uma reflexão e ver se a gente consegue dar um passo a mais na direção da nossa perfeição. Muito obrigado. Vou anunciar a Ângela Maria agora, falando sobre... Espiritismo na nossa vida. Isso. Bom, minha gente, eu vou começar com 3 reflexões que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês e pensem. Depois desse show de tecnologia, de coisa, a gente tem que vir pra cá, Quem com ferro fere, atire a primeira pedra.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Todo mundo sabe tudo, não sabe? Vocês podem ir para casa porque vocês falaram de Moisés, de Jesus e do Espiritismo. Certo? Moisés, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lá atrás, né? Nas suas leis civis. Então, atire a primeira pedra, aquela mulher que foi colocada no centro, no meio com Jesus, e todos foram saindo, os mais velhos primeiros, depois os mais novos. E Deus sobre todo, amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se nós cumprirmos esses 3 preceitos aqui, nós estamos tranquilos. Vamos sair daqui tranquilos e com muito aprendizado, né? Bom, a palavra civilização tem sido buscada para designar cultura mais elaboradas, mais complexas, em oposições às pequenas comunidades isoladas e de tecnologias simples. Ele falou em tecnologia, em computador, e em lâmpada, isso e aquilo, e nós estamos vendo que a civilização está intelectualmente se desenvolvendo bastante. Numa pequena comunidade agrícola, cada família cultiva a terra, tira dali o seu sustento, fabrica os seus utensílios, as panelas de barro, né, famosas aí na história aí para trás, né? Fabricam as suas vestimentas, os seus móveis. Então, em pequenas comunidades, as coisas acontecem assim. Nos grandes centros urbanos, as coisas são diferentes. Cada um trabalha no setor, cada um providencia a sua intelectualização voltada para aquilo ali. Eu vou ser técnico em informática, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser arquiteto. Então, cada um foca o seu intelecto num ponto. Isso nos grandes centros urbanos, né? Porque cada indivíduo executa apenas uma pequena tarefa. Se nós formos olhar, né, nas comunidades, lá atrás, onde se fazia tudo com pouco, né, nós vemos que hoje nós temos tudo, mas nós estamos vivendo em sociedade e nós dependemos uns dos outros para tudo. Desde a hora que nós acordamos, né, nós precisamos que o padeiro tenha feito pão, que o eletricista, os técnicos tenham agido, chegar a energia nas nossas casas. Então, realmente nós vivemos numa sociedade e há uma necessidade de nos apoiarmos uns nos outros, procurando sempre, né, esse apoio e procurando entender qual o objetivo disso, né? Porque existe uma classe hierárquica muito grande nisso aí, que nós não podemos perder de vistas, né? Então, existem as agremiações, as associações, os clubes, os partidos políticos que estão bastante em evidência aí no nosso Brasil, né? De uma forma negativa. Então, a gente vê a inteligência, a cultura, a moralidade, os povos bastante civilizados. Então, as coisas vão acontecendo em sociedade. Dentre os espíritos que vieram de outros planetas aqui para a Terra, nós temos a civilização egípcia como exemplo. Marcaram época. Se hoje nós formos lá naquela região, nós não vamos encontrar os mesmos espíritos lá reencarnados. Por quê? Foram 3.500 anos antes de Cristo que aquela civilização ali esteve. E elas se destacaram muito na prática do bem, no culto da verdade e deixaram realmente marcas significativas na história da civilização do nosso planeta.
foi uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, pelo menos na parte material. Quero ver hoje se construir uma pirâmide ou coisas grandiosas, né, que eles deixavam, mumificando os corpos. Hoje ainda está sendo estudado isso tudo, e eles já faziam lá atrás. Então, nós sabemos que eles deixaram marcas significativas na nossa civilização. A organização hindu são de origem anterior à própria civilização egípcia. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia de Deus. Não porque os egípcios não merecessem, mas esses já estavam moralmente mais adiantados. Então, né, essa parte dos hindus, né, foram essas almas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. É lá que surgiu a preocupação, né, com a parte espiritual. Foram daí mais tarde de onde saíram personalidades notáveis, como Abraão e Moisés, lá naquela região. Abraão, patriarca do povo hebreu. Todos nós sabemos, através da história, né, como que aconteceu essa história onde surgiu o monoteísmo. Lá atrás, com Abraão. Hoje, na mesma região, nós vamos encontrar a Somália. E o povo de lá hoje é indiferente à dor e à fome. Olha só que coisa interessante. Como eu falei dos egípcios, hoje não existe mais aqueles espíritos que lá atrás deixaram marcas. Meus queridos, o objetivo da Terra é o quê? É o progresso, desde das mais remotas épocas. Vemos o cuidado da espiritualidade em nos impulsionar para o bem. Afinal, o que é o bem? É ser bom. Mas o que é ser bom? Ser bom é praticar o bem. E nós vamos ficar nesse ping-pong. O bem é ser bom. E ser bom é praticar o bem. Aí nós vamos, né, lá no dicionário Aurélio. O que é o bem? É uma qualidade atribuída a ações e às obras humanas a qual lhes conferem um caráter moral. E o que é a moral? Moral é um conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoas determinadas. Bom, o bem no sentido relativo seria a vontade do homem expressa nas regras que instituir de caráter transitório e circunscrito. E no sentido absoluto, seria a vontade de Deus contida nas regras de caráter imutável e universal. Mas qual seria a vontade de Deus? Aceitarmos Jesus como mestre divino, mensageiro por excelência, aquele que nos trouxe mensagens dos desígnios de Deus. Bom, o bem está na mensagem deixada por Jesus, contida lá no Evangelho. Tudo o que quiser que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Então, nós vamos realmente, né, com a doutrina espírita, nós vamos encontrar elementos que vão nos fortalecer. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando eu comecei com a pergunta, né, com a reflexão, que cada um pensasse, né, lá em Moisés, em Jesus e no Espiritismo, então foi para que nós nos desemboquemos aqui, né? Se sabemos que Deus
Se recebemos de Deus a oportunidade da vida, é para que através dessa estadia terrena nos melhoremos, nos esforçando para tal. Ninguém sobe uma escada dependendo do outro, a não ser que seja limitado, né, fisicamente. Mas se nós quisermos progredir, nós temos que subir lentamente, sim. Ninguém vai subir rapidamente nenhuma escada, vai subir lentamente. Da mesma forma, o nosso progresso depende de nós, através do nosso esforço, né, que nós vamos chegar aonde tivermos que chegar. E aí nós vamos desembocar na parábola dos talentos. Todos nós conhecemos a parábola dos talentos, mas para lembrança, né, o homem ia deixar 3 filhos, e esses 3 filhos ele deu a um 5 talentos, dinheiro, né? A outro deu 2 talentos. E ao terceiro filho deixou 1 talento só. E vá e sigam a sua vida. E eles foram, e na história que nos conta o Evangelho, o que recebeu 5 talentos, quando o pai foi cobrar a ele, né, o que ele fez com aqueles 5 talentos, ele mostrou para o pai que tinha multiplicado aqueles seus talentos. Ele devolveu 10. Ao que recebeu 2, devolveu 4. E o pai ficou feliz com esses filhos. E aquele que recebeu 1 talento, eu fiquei com medo. Ao invés de aplicar o dinheiro, ele guardou. Porque esse pai era muito rigoroso, conforme nos conta o Evangelho. E iria cobrar muito dele. Já pensou se ele aplicasse aquele dinheiro e perdesse? O que seria dele? Então, o pai, né, chama a atenção dele que ele era um filho ingrato, e a história se desenrola no Evangelho. Mas nós vamos parafrasear com a parábola dos talentos. Nós viemos reencarnados, recebemos de Deus dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. O que nós vamos fazer com esses 5 talentos? Nós podemos, com dinheiro, desenvolver trabalho, dar trabalho a alguém, produzir, fazer uma indústria, construir, fazer alguma coisa. Com poder, nós podemos, né, nós estamos vendo gente aí com muito poder, desenvolver o progresso. Levar progresso aonde quer que estejamos. O conforto. Conforto, nós vamos angariar amizades. Coisa boa a gente ter amizade. Com a habilidade, nós vamos desenvolver esperança. E prestígio, nós vamos desenvolver a gratidão. Mas nós recebemos só 2 talentos. Nós recebemos a inteligência e a autoridade. O que fazer com esses 2 talentos? Com a inteligência, eu vou desenvolver a cultura. E com a autoridade, eu vou desenvolver inteligências à minha volta. E se eu recebi apenas 1 talento? O que eu vou fazer com esse 1 talento? O que seria esse talento que eu recebi de Deus? O conhecimento espírita. O que nós vamos fazer com o conhecimento da doutrina espírita? Nós vamos guardar numa gaveta, vamos deixar numa estante, apenas para enfeitar o nosso escritório doméstico ou o nosso escritório região de trabalho? Ou o que eu vou fazer com esse talento? Então, né, com esse talento, nós poderemos levar aos corações daqueles que nos cercam esses conhecimentos, pois assim o mundo teria alcançado maior glória, teriam recebido o quinhão de amor e serviço, humildade, paciência que lhe negaste. O conhecimento é luz da verdade, maior que todos os talentos,
pois com ele podemos distribuir o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência a todos aqueles que o buscam. Devemos ser aquela terra onde esta semente cai e rende 100 por 1, como nos ensinou Jesus na parábola do semeador. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Tanto que devemos ver o centro espírita como um meio de cultivarmos o autoaperfeiçoamento através do trabalho em equipe, um ajudando o outro. Temos o dever de ajudar os nossos irmãos e estaremos nos ajudando. Então, quando nós formamos grupos, quando nós formamos equipes, nós estamos um apoiando o outro. Todos estamos a caminho da perfeição, como nos convidou Jesus. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nós vemos que temos, através da doutrina espírita, uma alavanca fantástica que nos fortalece, que nos auxilia. É um momento grandioso que nós temos na nossa vida. Vocês estão, como eu falei no início, vocês sabem da importância da doutrina espírita, porque ela acalenta corações. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Quando saímos das mãos, simbolicamente, do Criador, saímos limpos, sem o mal e sem o bem. E, através desse esforço próprio, vamos desenvolvendo em nós o bem, que deverá ser sempre uma constante, ou deixarmos o mal prevalecer. Então, vamos nos esforçar sempre. Nós trouxemos uma história aqui bastante interessante. Apenas sorria. É uma história muito singela, muito simples, mas que nos traz um ensinamento muito interessante para nós. Quem nos conta essa história foi um piloto de guerra que lutou contra os nazistas e foi morto em combate. Antes da Segunda Guerra Mundial, lutou na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas. Escreveu uma história fascinante, que é essa história que eu vou dividir com vocês. Segundo a história desse piloto, ele foi capturado pelo inimigo e lançado numa cela de prisão. Estava certo de que, pelos olhares desdenhosos e pelo tratamento rude que recebeu dos seus carcereiros, que seria executado no dia seguinte. Não tinha problema, ele iria ser executado. A partir daqui, ele vai contar a sua história, que ele lembra muito bem. Eu tinha certeza que seria morto. Fiquei terrivelmente nervoso e perturbado. Remexi nos meus bolsos para ver se havia algum cigarro que tivesse escapado à revista. Encontrei um, e por causa de minhas mãos trêmulas, mal podia levá-lo aos lábios. Mas eu não tinha fósforo. Eles o haviam levado. Isso aqui não é nenhuma apologia a cigarro, não, tá? É só a história, hein, gente? Cigarro não presta, não. Olhei através da grades para o meu carcereiro. Ele não respondeu ao meu olhar. Afinal, não se estabelece contato visual com uma coisa, um cadáver. Eu gritei para ele: "Tem fogo, por favor?" Ele olhou para mim, encolheu os ombros e veio até onde estava para acender o meu cigarro. Ao se aproximar e acender o fósforo, seus olhos inadvertidamente se cruzaram com os meus. Naquele momento eu sorri. Não sei por que fiz isso. Talvez por nervosismo, talvez
porque quando se está realmente perto de alguém, é muito difícil não sorrir. E a gente vê gente que não sorri em momento nenhum, né? Opa, só vamos observar, hein? Em todo caso, eu sorri. Naquele instante, foi como se uma faísca saltasse no espaço entre nossos dois corações, nossas duas almas. Sei que ele não queria, mas meu sorriso saltou por entre as grades e gerou um sorriso em seus lábios também. Ele acendeu meu cigarro, mas permaneceu perto, olhando-me diretamente nos olhos e continuando a sorrir. Continuei sorrindo para ele, agora consciente da pessoa e não apenas do carcereiro. E seu olhar para mim também parecia ter uma nova dimensão. Você tem filhos? Perguntou. Sim, aqui tenho. E foi rapidamente procurar nervosamente nos bolsos. Aqui está a minha família. Eu também, puxou as fotos dos seus ninhos e começou a falar sobre seus planos para eles. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu disse que temia nunca mais ver minha família. Novamente, nunca ter a chance de vê-los crescer. Lágrimas também afloraram em seus olhos. De repente, sem qualquer outra palavra, ele destrancou a minha cela e silenciosamente me conduziu para fora. Uma vez fora da prisão, conduziu-me silenciosamente por estradas secundárias, para fora da cidade. Lá nos limites da cidade, ele me libertou e, sem nenhuma outra palavra, voltou em direção à cidade. Minha vida foi salva por um sorriso. Sim, o sorriso. A conexão verdadeira, espontânea e natural entre as pessoas. Como essa história, porque aprendi com ela. Realmente, que se nós nos reconhecermos como pessoas, desconsiderando nossos títulos, cargos, status, não teríamos inimigos. Não poderemos ter ódio, inveja ou medo. A história que nos foi contada fala-nos daquele momento mágico em que duas almas se reconhecem. Eu achei realmente uma história muito interessante essa do sorriso, porque um sorriso genuíno dirigido a outra pessoa diz um bocado de coisa. Diz, eu aceito você como você é, de maneira incondicional. Quando você sorri para outra pessoa, ela se sente valiosa, importante, digna. Sente-se melhor em relação a si mesma. E o que custa a você é um simples sorriso, uma expressão autêntica de cordialidade. Vamos sorrir, né? É muito importante nós sorrimos. Nós estamos nessa escola que é a Terra. É a escola de nossas almas. E nós temos que agradecer a Deus constantemente esta oportunidade que estamos tendo. Então vamos sorrir sim. Vamos agradecer a Deus cada oportunidade, cada amanhecer. Quando nós despertamos no corpo, nós temos que agradecer. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que se inicia, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou me relacionar com pessoas, aonde eu vou ter a chance de crescer espiritualmente. Então, é muito bom estarmos aqui na Terra. E enquanto nós estivermos aqui nesta caminhada, vamos aproveitar, vamos fazer amigos, vamos curtir a nossa família, os nossos companheiros, em qualquer situação que nós estejamos. Nós agradecemos a oportunidade e sem deixar de dar notícia. A Alice nasceu, é muito linda, a Sueli está curtindo horrores lá, mandou um beijo para todos vocês. É a segunda netinha, a primeira nasceu em dezembro de 2014, né? E essa agora nasceu
né, essa semana, no dia 13 de março, no dia do aniversário do pai. No dia do aniversário do pai. Então ela está feliz, mandou um beijo para todos vocês, um sorriso para todos, porque ela está sorrindo horrores, né, com a chegada dessa neta, tá? E muito obrigada pela oportunidade da tarde de hoje.